Irmão, se você olhar na tela aqui, né, veja lá, nós vamos estar vendo escravos de Jesus Cristo. Esse é o tema de hoje de manhã. Nós vimos que o ser humano, todos os homens, nós vimos a semana passada e a retrasada também, ou uma pessoa, ela está em Cristo Jesus, quando ela recebe Cristo, ou ela permanece no estado de Adão, né? Ou nós estamos ainda em Adão, ou nós já estamos em Cristo. É como se tivesse esses dois lados da igreja, ou você está sentado aqui, ou você está sentado ali, você não pode estar sentado nos dois lugares ao mesmo tempo. A mesma coisa em relação à vida espiritual. Ou nós estamos debaixo da ira, a ira pelo pecado de Adão, que nós herdamos e nós praticamos. É um pecado por herança, mas é um pecado por prática e escolha também. Ou nós estamos em Cristo Jesus, debaixo da sua graça, debaixo do seu perdão. Não tem jeito de ficar nos dois lugares, não tem jeito. Então, essa segunda parte nos incentiva a escravidão em Cristo Jesus. Então aqui na nossa primeira tela, o que a gente viu? Paulo, ele previu essa má intenção dos homens com a graça divina, lá no capítulo 6, né? No versículo 1, que é mais ou menos isso que nós lemos no versículo 15, né? Que diz assim, vamos permanecer no pecado, para que a graça abunde. Então Paulo, ele condenou essa noção defeituosa. Não, ele diz, não, de jeito nenhum, né? Você não tem essa liberdade para pecar de jeito nenhum, né? E também tem aquele outro lado, nós vimos os dois extremos a semana passada. O primeiro extremo é a pessoa olhar e dizer assim, não, eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode. Não é assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, você é dirigido pelo Espírito Santo. Então quando você comete um erro, você peca, você está entristecendo o Espírito Santo. O outro extremo não, depois que a pessoa recebe Jesus, ela não peca mais, porque se ela pecar, ela não é crente. Então nós vimos o erro dessa noção, a noção errada, né? E aí Paulo usou a figura do batismo, né? Falando da graça, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, desse compromisso público que uma pessoa assume quando ela é batizada. Então, na verdade, ela está mostrando o que Jesus Cristo fez, ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou, ela mostra isso no batismo. Por isso, essa importância, meus irmãos, do batismo nas águas, porque é como Jesus foi batizado, né? Eu sempre lembro do pastor Steve. O pastor Steve, ele estava falando, né, numa dessas conferências, de uma das primeiras pessoas que ele batizou quando ele estava aqui no Brasil, né? Essa senhora, ela já era evangélica há muito tempo e já tinha Cristo como Salvador. Então ele não tinha nenhuma dúvida da certeza da salvação daquela mulher, lá em São Paulo. E aí ela, falando sobre o batismo, de como Jesus tinha sido batizado, de como os apóstolos batizavam, levando lá, mergulhando as pessoas, depois retirando elas das águas, mostrando o verdadeiro significado do batismo. Que a pessoa, meus irmãos, ela está mostrando que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, que ela estava morrendo para o mundo e assumindo esse compromisso em Cristo Jesus, dizendo isso publicamente para as pessoas, sem que mais nada tivesse dito. Essa mulher chegou, né? Era uma senhorinha oriental, e ela disse, olha, eu quero ser batizado igual Jesus, eu quero ser batizado igual Jesus foi batizado. E aí então ele foi lá e mergulhou ela, que é o verdadeiro sentido da palavra batismo. Mas hoje, meus irmãos, olha lá, como é que eu posso ser semelhante a Jesus? Tá? Os cristãos recém-convertidos, eles perguntam, né? Como é que eu posso ter a vitória sobre o pecado e a tentação? Essa é uma pergunta recorrente. Como é que eu vou vencer o pecado? Como é que eu vou vencer a tentação? Eu tenho aqui, como é que eu vou analisar essa pergunta? A pessoa que questiona, que faz essa pergunta, ela tem o desejo. Ela tem o desejo do quê? De se tornar
cada vez mais semelhante a Jesus. Então, uma pessoa que pergunta isso, como é que eu faço para vencer o pecado e a tentação? Você olha para ela e fala assim, mas essa pessoa é uma pecadora, hein? Ela deve estar fazendo muita coisa errada para fazer uma pergunta dessa. Não, na verdade ela está querendo dizer, olha, eu quero ficar mais semelhante a Jesus, né? Então, a palavra para se tornar mais semelhante a Jesus é santificação. Essa é a palavra, santidade, santificação. E a questão é que a santificação, a santidade, apesar de você ser um santo em Cristo, porque Ele lavou o seu pecado na cruz, os de ontem, de hoje, de amanhã, o processo de santificação é vitalício. Como assim, pastor? Vou repetir. O processo de santificação, ele é vitalício. Começa no momento que a pessoa recebe Jesus, que ela entrega a vida dela para Jesus. Então, ela recebe o que a Bíblia chama de regeneração, ser gerada de novo. Ou seja, Paulo explica em outras palavras, né? Ele diz assim, que éramos o velho homem, né? Paulo fala isso, velhos homens. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A regeneração faz isso, né? Então, no momento que a pessoa recebe Jesus, ela é regenerada, nascida de novo, né? Então, dia a dia, o cristão faz o quê? Ele entra nesse processo, essa batalha, né? Qual batalha? A carne lutando contra o espírito lutando contra a carne, para que não façais o que quereis. A luta do velho contra o novo, é uma batalha terrível. E muitas pessoas desprezam essa questão dessa batalha, mas é uma batalha muito, muito forte, né? Vai durar enquanto ele viver, por isso que é vitalício, porque dura enquanto essa pessoa viver. Agora, o verdadeiro cristão, ele quer vencer o pecado, ele não quer perder. Ah, pastor, mas muitas vezes a pessoa cai, muitas vezes a pessoa erra, a pessoa está lá trabalhando, de repente se machuca, fala alguma coisa. Logo que eu entrei, eu tinha 19 anos quando eu comecei a tomar conta da igreja de Galha. Não era o pastor, mas eu ficava lá, eu morava lá, eu fazia os cultos ali, eu estava tentando, né? Era seminarista ainda, e tinha um pai de uma moça que ia na igreja, ele era mecânico, um bom mecânico, está lá até hoje, né? E ele era crente, mas era crente de uma igreja assim, diferente da nossa. E aí o que aconteceu? Ele estava debaixo do carro lá, daqui a pouco caiu uma ferramenta lá de cima de onde ele tinha colocado, né? E pegou bem na testa dele, pá! Ele estava debaixo do carro, e eu estava ali esperando ele, né, para ser atendido. Aí ele soltou aquele monte de palavra, começou, né? Aí eu não falei nada, né? Esses mecânicos antigos, eles tinham um carrinho de madeira, não sei se vocês já viram, eles ficam debaixo do carro, aí bate o pé assim, o carrinho vai debaixo. Hoje não tem mais, é difícil, mas antes eles tinham, né? Então ele não tinha me visto lá. Aí quando ele bateu o pé assim, né, saiu assim, com aquela toda ali, saindo sangue da testa, tudo, né? Ele olhou assim, o senhor estava aí, pastor? Eu falei, estava, né? Ele não me chamava de pastor, me chamava de, ô pastorzinho, né? Estava aí. Aí ele olhou, não falei nada para ele. Ele falou assim, você está achando que é fácil? Para vocês que ficam lá no escritório, que não se machuca, que não faz nada, é fácil ser crente. Você acha que é fácil ser crente aqui no meio desses negócios, com a chave de fenda caindo na minha cabeça, apertando minha cabeça? Eu falei, mas eu não estou falando nada. Eu não estou falando nada, né? Mas o que ele disse é verdade. É fácil ser crente atrás do púlpito, ou sentado no banco. Não é verdade? O difícil é o dia a dia. O difícil é o processo. Então, o verdadeiro cristão, ele quer vencer o pecado. É parte da regeneração. O Espírito Santo toca nele, olha, você tem que vencer o pecado, né? Ele sabe o seu dever, mas ele sabe suas fraquezas, e também ele conhece o alvo. O alvo desejado do verdadeiro cristão é ele ser a imagem e semelhança de quem? De Jesus Cristo. E não é porque uma chave caiu na testa e a gente xinga um pouco e faz alguma coisa, que esse processo volta na estaca zero, não. O simples fato dele chegar, hoje eu entendo assim, o simples fato dele ter olhado para mim,
ter se envergonhado e tentado se justificar, mostra o quê? Que ele está tentando acertar. Então nós sabemos o nosso dever, as nossas fraquezas, o nosso alvo, é que na prática as coisas mudam, né? Então, na prática tudo é diferente. É muito diferente de trás do púlpito ou sentado aí no banco com a Bíblia aberta. Na prática tudo é diferente. O que você faz quando uma pessoa te ofende? Você revida? Você vai agir que nem o Sansão? Eles pegaram e me enganaram aí, eu peguei e taquei fogo lá no trigal deles. Mas onde já se viu queimar a comida dos outros? Mas também me fizeram isso. É a justificativa do Sansão. Mas também fizeram isso comigo, né? Isso se chama revide. Isso não é bom, né? É bom. Aliás, o segundo assassinato na Bíblia do Lameque, né? Quando ele mata as duas pessoas, ele fala: eu matei mesmo. A pessoa veio e me deu um murro. Onde já se viu me dar um murro? E aí veio o moleque dele lá e me chutou. Calma lá. Mas um murro e um chute não é uma facada. Não é uma, né? Então, o revide nosso é sempre pior. Então, o que você faz quando alguém te ofende? Retribui mal por mal ou diz: já morri para esse desejo de vingar? Quanto tempo demora para um cristão entender que ele pode olhar para aquela situação e dizer: eu já morri para vingança, eu já morri? Não é fácil esse processo, é difícil. Alguém faz uma fofoca sobre outra pessoa, você fala: oba, tem coisa nova, já sei, agora estou sabendo o que aquela pessoa fez de errado. Ou você diz: eu já morri para fofoca, eu estou saindo dessa conversa. Veja, é mais fácil a gente participar da fofoca do que sair da conversa, dizer: eu já morri para isso, eu já morri, né? O que você faz diante do pecado? Já morreu ou ainda você vive mergulhado nele? Esse é o processo. Então, quando você olha aqui para o capítulo 6, versículo 15, você lê aqui no versículo 15 assim: porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não, não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso, porque já morremos para o pecado e para os seus velhos hábitos. Morrer para o pecado é o quê? Está diante da oportunidade de pecar e entender que esta vida de pecado não nos pertence mais. Olha, eu tenho essa oportunidade de pecar, mas eu já morri para o pecado. Olha a luta que você vai ter, né? E você dizer assim: esta vida não me pertence mais. Está mortos para os velhos hábitos de fumar, de beber, entorpecente, glutonaria, gritaria, discussão, contenda. A lista é grande. Ódio, raiva, inveja, ciúmes, mágoa, ressentimento, tristeza de alguém, desejo de morte, desejo de vingança, imoralidade na prática, no ato, ou a imoralidade na mente, no coração. Então, o que Paulo está querendo dizer é que nós devemos morrer para esses velhos hábitos. Então, a pessoa pode olhar e dizer assim: né? Mas eu fumava, eu não fumo mais. Parabéns, é uma grande vitória. Eu bebi, eu não bebo mais. Parabéns, é uma grande vitória, é uma vitória maravilhosa. Só que não é só isso. O que a palavra de Deus ensina para nós é que não é só isso. Morrer para o velho homem é morrer para muita coisa que nós, assim, quando a gente menos imagina, nós já estamos cometendo, nós estamos fazendo, parece que não, nós já estamos lá, né? A pessoa pode dizer, né? Mas eu não fico brigando com ninguém, né? Mas não briga com ninguém, é verdade, mas tem raiva de todo mundo, tem ódio, tem ressentimento, né? Porque são coisas que não aparecem. Uma coisa é você ser um glutão, uma coisa é você ser uma pessoa assim, alta, que fica gritando. Outra coisa é você ter aquela coisa dentro de você, que você é magoado, entristecido com todo mundo.
Esse é o velho homem, seja gritando, seja por dentro, enrustecido lá, o velho homem. É para isso que nós lemos, nós temos que morrer para esse velho homem, morrer para esses hábitos do velho homem. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Olha essas perguntas aqui: ilusão, conversa fiada ou lembrança de algo real nas nossas vidas? Como é que eu devo considerar essa frase? Morremos para o pecado. Repito, como nós devemos considerar a frase morremos para o pecado? É uma ilusão que alguém plantou na nossa mente? É uma conversa vazia que nunca sai do lugar? É uma memorização, é uma declaração de uma certeza dada pela palavra de Deus em nossas vidas? Quando a pessoa fala, olha, eu já morri para o pecado. Então, você tem essas escolhas aqui, isso é uma ilusão, isso nunca vai acontecer, né? Isso aí, né, como está aqui, é uma conversa vazia, ou é uma declaração de Deus. Aí você olhando espiritualmente, você descobre que é uma declaração de quem? De Deus. E por ser uma declaração de Deus, muda tudo. Não é uma declaração da igreja. É da igreja batista isso aí. Não, é Deus que disse, já morremos para o pecado. Então, a gente tem que entender que isso é uma palavra vinda de Deus, né? Da mesma forma que foi para Abraão. Abraão, olha, você, né, você vai ser uma bênção, olha, você vai ter descendência aí numerosa como a areia do mar e como, né, as estrelas do céu. Aquilo era uma ilusão? Aquilo era uma conversa fiada, vazia? Ou aquilo era uma declaração de Deus? Não era uma declaração de Deus? A mesma coisa que ele disse, já morremos para o pecado. Então muda, sabemos que tudo que Deus diz é verdade. Então morrer para o pecado é uma declaração de fé, é crer que Deus disse isso e melhor, que essa verdade é real em nossas vidas e não é por nós não, é pelo poder de Deus. Já morremos para o pecado em Cristo Jesus, pelo poder de Deus. Aí, meus irmãos, Paulo, ele usa essa figura aqui, que é a escravidão. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo usa uma figura muito conhecida do Império Romano, que é a escravidão. A escravidão era tão presente, mas tão presente na vida dos romanos, que 1/3 dos romanos eram escravos. Alguém dos senadores de Roma teve uma brilhante ideia certa vez. Nós vamos vestir os escravos com uma roupa toda igual, todos eles vão ficar iguais. Vamos dizer assim, vai ser amarelo, vai ser vermelho, vai ser, né? Para identificar que ele é um escravo. Porque esse negócio dos escravos se vestir que nem a gente não está dando certo, não. Isso foi colocado no plenário lá dos senadores de Roma. A maioria bateu palma. Plac, 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 plac. Parabéns, né? Aí um mais velho olhou e disse: meu filho, se a gente colocar roupa em todos os escravos, os próprios escravos vão descobrir quem é escravos, e eles vão descobrir o quão numerosos são, e nós não temos força para resisti-los. Interessante isso. Eram muitos. Então, quando Paulo usa essa figura, era uma figura muito recorrente. Olha, fazia parte do dia a dia do cidadão romano. Para quem que ele está escrevendo essa carta? Para os romanos. O escravo tem desejos e tem suas forças dominadas por quem? Pelo seu senhor.
A vontade do escravo está limitada, está coagida pela vontade do seu senhor. Ah, eu quero casar com aquela moça. Não, você não pode, você é meu escravo. Vai casar com essa. Não, não quero, não quero, te mato. Coloca você lá, bato no você até você. Ele não tinha vontade. Eu sou forte e tal, vou usar minha força para ganhar bastante dinheiro. Você não pode, por quê? Porque você é meu escravo. Você vai ganhar dinheiro para mim. Pronto. Ah, eu sou muito inteligente. Naquele tempo os escravos davam aula, essas coisas e tal. Não, você vai usar essa inteligência sua para mim, eu que sou o seu dono. Veja que vida era do escravo. Triste, né? Agora, o homem é pecador por natureza, por escolha, o pecado domina, reina em sua vida, né? O próprio Senhor Jesus, aqui é um versículo do Senhor Jesus em João 8,34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, irmãos, o homem sem Jesus, ele é escravo do pecado, ele é dominado, o pecado reina na vida dele. Nada pode libertar uma pessoa desse estado de escravidão, a não ser o poder do Evangelho. Vamos ler atentamente o versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Sem Jesus Cristo, nós estamos debaixo de uma completa escravidão do pecado, do império da morte. Mas Paulo, ele lembra aqui no versículo 17, ele diz, olha, graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Olha, vocês foram escravos do pecado, mas aí Paulo está dizendo, graças a Deus que vocês obedeceram de coração a forma de doutrina. Pastor, o que quer dizer isso? O Evangelho. Quando é que nós nos libertamos da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, do império das trevas? Quando é que nós nos libertamos? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ou seja, quando nós obedecemos, como está escrito no versículo 17, obedecemos de coração a forma de doutrina a que foste entregues, ao Evangelho. O Evangelho tem uma verdade, que é, Cristo morreu por você, mas o Evangelho tem um apelo, e você quer entregar sua vida a Jesus? Até entregar a vida para Jesus, nós realmente éramos escravos do pecado, e uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele está usando essa figura da escravidão. Olha, nada pode nos libertar do estado de escravidão do pecado, a não ser ouvindo e crendo no Evangelho, né? Não saímos dessa escravidão por seguir regras ou guardar a lei. A pessoa pode dizer assim, não, eu não sou mais escravo do pecado porque eu guardo a lei. Olha, eu não sou mais escravo do pecado porque eu fui circuncidado. Ah, eu não sou mais escravo do pecado porque agora eu sigo algumas regras especiais. Não, você continua escravo do pecado. Só tem um jeito de você não ser mais escravo do pecado. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos lá comigo, né? Capítulo 8 de João. Evangelho de João, capítulo 8. Essa passagem de Jesus é tão linda, né? Tão preciosa, tão clara. Versículo 34. Vamos ler o versículo 33. Responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? É só porque Jesus disse, se você conhecer a verdade vos libertará. Aí eles fizeram uma fusquinha para Jesus, fizeram assim com os homens, nós nunca fomos escravos de ninguém, nunca servimos ninguém, você é livre do quê?
Aí então Jesus, no versículo 34, diz: olha, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado, vocês são escravos do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Portanto, se você quer ser filho, versículo 36, pois se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Nada pode libertar uma pessoa da escravidão do pecado a não ser Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso Paulo diz: graças a Deus que vocês obedeceram. Vamos lá, Romanos 6,17. Obedeceram de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Ou seja, vocês obedeceram o Evangelho, vocês creram em Cristo e vocês estão dizendo agora que são escravos de Jesus. Essa, meus irmãos, é a verdade ali. Agora, uma outra pergunta, né? Eu criei no Evangelho, pastor, eu criei, eu entreguei minha vida para Jesus, mas por que eu não me sinto livre do pecado ainda? Isso é uma pergunta recorrente também, né? Muito recorrente. Como é que vamos explicar esse mau sentimento, né? Quando nós somos libertos por Cristo, não significa que não pecaremos mais ou que não lutaremos mais contra o pecado, mas que existe outra força que nos inclina a fazer a vontade de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar no seu coração. E aí, o seu coração sobre o reino de Cristo, sobre a palavra de Deus, esse processo maravilhoso de um novo convertido. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres daquele pecado. E aí então você começa a entender a vontade de Deus. Você vai sendo inclinado a fazer a vontade de Deus. Então, mas por que não me sinto livre do pecado? Olha, irmãos, porque nós vivemos num mundo decaído, né? Decaído, todos os dias somos tentados a pecar. Essa é a realidade do cristão. É tão realidade que nós temos o livro de 1 João, para nos ajudar a entender isso aí. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, diz o apóstolo João. Eu estou escrevendo para vocês não pecar. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não pequem. Em momento nenhum a Bíblia está dizendo: olha, você pode pecar. Não, o tempo todo Deus está dizendo: eu estou falando para vocês não pecar. Mas aí vem sempre aquela lembrança do próprio escritor, do Espírito Santo, que diz: mas se alguém pecar, nós temos o quê? Temos um advogado, que é quem? Que é Cristo. Eu não tenho pecado, não fale isso, meu irmão. Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós, a sua palavra não está em nós. Nós fazemos dele mentiroso, e sua verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. Por isso, meus irmãos, perceba o bom sinal que está dentro de você. O fato, vamos voltar no mecânico, né? O fato dele se envergonhar, o fato dele se entristecer, mostra um poder que está dentro dele, um poder invisível que está empurrando ele para ser livre daquela maledicência, ser livre do velho homem. É o Espírito Santo, inclusive é o Espírito Santo que pega uma pessoa lá não sei aonde e leva para dentro da oficina dele para o constranger. Isso também faz parte do processo. O Espírito Santo te convence do pecado, te convence da justiça e do juízo. Que você pecou, né? Da justiça, desse discernimento de ter feito alguma coisa errada, e do juízo. Puxa vida, o pecado sempre tem uma punição, seja vergonha, seja coisas piores, né? Mesmo depois que você recebeu Jesus como Salvador, você não está imune nem à justiça e nem ao juízo.
Porque nós, pecando neste mundo, nós vamos ter consequências neste mundo. Então, perceba o bom sinal, isso é um bom sinal, o Espírito Santo te convencendo do pecado a ser vencido, né? Você começa a sentir vergonha do pecado que você cometia. No versículo 21 aí do capítulo 6 de Romanos, ele diz assim: que fruto vocês tinham então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Que fruto que tinha do pecado de antes, que vocês se envergonham hoje. Bem, a gente se envergonhava hoje das coisas de antes, mas continuaremos a sentir essa vergonha toda vez que pecarmos. Porque, olha, uma coisa importante na nossa vida espiritual: vitória sobre o pecado requer esforço. Você não tem que pagar nada para ir para o céu, Jesus pagou. Você não tem que pagar nada para ter perdão dos seus pecados, Jesus pagou. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Inclusive hoje à noite tem ceia. E aí você vê, meus irmãos, que eu não paguei nada por isso. Não tive que fazer nada. Você teve que crer em Cristo como Salvador. Só que tem uma coisa, né? Olha lá, vitória sobre o pecado requer esforço. Você quer vencer o velho homem? Alimente o novo homem. Não alimente o velho, alimente o novo. O pastor João usava esse exemplo, né? Se dele ou não, não sei, mas ele usava o exemplo. Você tem 2 cachorros em casa, né? Você tem lá um cachorro, né? Tá lá um bulldog, e você tem lá um Rottweiler, correto? Aí você começa a alimentar só o bulldog e não dá nenhuma comida para o Rottweiler, né? E aí espera aí uns 15 dias, põe os 2 para brigar. O Rottweiler é muito mais forte, né? Ele não vai resistir. Ele não tem comida, ele não tem resistência. Ele vai apanhar. Então, quando nós não alimentamos o novo homem, ele apanha, porque nós estamos alimentando o velho homem. Então, o novo homem ele tem que ser alimentado com oração, com a palavra de Deus. Você quer se sentir forte? Você quer se sentir forte durante o dia? Comece o seu dia orando a Deus. Mas não é aquela oração, 2 minutinhos ali, 15 segundos, Deus, obrigado, estou atrasado, Deus, obrigado, tchau. Não, concentre-se, levante-se mais cedo se for preciso. Vocês que trabalham, eu sei que é mais difícil, se coloca diante de Deus e expõe diante de Deus a sua vida, o seu dia, o que você pretende fazer naquele dia, o que você deseja de Deus naquele dia. Você fala assim: Senhor, isso. Você vai se sentir tão bem, você vai se sentir assim, completamente protegido, e forte, sabe? Você nem imagina o quão forte você vai se sentir, porque isso é alimentar o novo homem. Aí você leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, confie naquilo que você está lendo, aí você vai ficar mais forte ainda. Você está alimentando o novo homem, em vez de alimentar o velho homem com pensamentos ruins. Sou um derrotado, não vai dar certo, eu não consigo vencer esse pecado, ninguém gosta de mim, coisa e tal. Você está alimentando o velho homem, criando rancor, tristeza, angústia, vai sair xingando, vai ficar bravo. Então, alimente o novo homem, faça isso. Olha, antes de Jesus, nós apresentávamos os nossos membros como escravos da impureza. O que ele está dizendo aqui? No versículo, vamos aqui, né? Eu vou encontrar aqui, versículo 17, diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste coração à forma de doutrina que foste entregues. Libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Porque assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, ou seja, olha lá, antes de Jesus, apresentávamos os nossos membros como escravos da impureza. E que são nossos membros? Mãos que roubam, pés que se apressam para o mal, boca que xinga, que mente, mente poluída, coração porro. Esses são os membros do nosso corpo. Apresentando os membros do nosso corpo para o pecado. Paulo diz o seguinte: não faça isso. Não apresente mais os vossos membros para a impureza. Olha o que ele diz assim, lá no versículo 19, no final. Assim também, podia-se dizer, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Pegue o quê? Não reine mais o pecado sobre o vosso corpo mortal. Vimos isso na semana passada, Versículo 14 também. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Agora, ele está dizendo aqui no final do versículo 19: apresentai-vos os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Use os seus membros, ou seja, se esforce. Use seus membros para servir a Deus. Nós falamos da boca que xinga, que fala mal, que faz fofoca, que destrói. Use sua boca para edificar, para falar da glória de Deus, da salvação de Deus. Em vez de alimentar o velho, alimente o novo. Use suas mãos para trabalhar e ajudar alguém. Porque você pode usar a sua mão para roubar, para brigar, para fazer sinais obscenos. Use suas mãos para trabalhar, para ajudar alguém. O pé que se apressa para o mal. Muito bem. Não, use os seus pés, como está lá no profeta, que ele está subindo os montes para anunciar a salvação de Deus. Então, use seus pés para levar o evangelho. Use os seus olhos para ver necessidades e amar os perdidos, em vez de usar os seus olhos para a cobiça, para o mau desejo, para todas as coisas ruins. Olha, você está alimentando o novo. Por isso, vitória sobre o pecado requer esforço, não é fácil. No final ele fala: tendes o vosso fruto para a santificação. Versículo 20: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto terias então das coisas que agora vos envergonhais? O fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, feito escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação. É o que João Batista pregava, que a gente tem que praticar obras dignas de arrependimento, É verdade que somos salvos pela graça? Mas é verdade também, irmãos, que nós somos feituras de Jesus, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essas são as palavras de Paulo em Efésios, quando ele fala assim, aquele versículo que nós adoramos, amamos, o Batista ama esse versículo, Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Só que aí no versículo seguinte ele diz, olha, somos feituras de Jesus, criado em Cristo para as boas obras. Então nós somos salvos pela graça, para quê? Para produzir essas boas obras, esse fruto digno de arrependimento, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, alimente esse novo homem, essa nova criatura, com a palavra, com a oração, com a força, do Espírito Santo te fortalecendo para vencer o pecado. O fruto é o resultado das nossas ações. Então, assim como nossos pecados frutificam para o mal, o fruto da santificação traz o quê? Traz bênção,
traz resultados para a sua vida, né? Traz resultados para a vida da sua igreja também. Que do mesmo jeito que as pessoas veem o nosso pecado, o nosso mal e estão dando risada quando erramos e pecamos, eles veem também quando nós acertamos, quando nós estamos buscando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso é um testemunho para eles lá fora, para que eles realmente venham a Cristo. Um fruto é o galardão, né? Fruto mais precioso é o quê? São as almas que podem ser ganhas por uma vida transformada. Que poder tem uma vida transformada? Irmãos, é coisa do Espírito Santo, né? Deus, Ele move. Eu tenho pedido para Deus, né? Para Deus mover, para Deus realmente enviar um avivamento para a nossa igreja. As pessoas têm uma confusão muito grande na cabeça quando falam de avivamento, né? Porque para as pessoas avivamento é gritar, pular e falar língua. Não. Esse avivamento eu realmente eu desconsidero esse avivamento. Eu estou falando do verdadeiro avivamento que já houve em muitas épocas, em muitos momentos da história da igreja. O avivamento que teve, por exemplo, lá no tempo do Wesley, aquilo foi um avivamento. Havia uma pequena pleiade de batistas no sul dos Estados Unidos. Eram poucas igrejas. Aí veio esse maluco que nem batista era, convertido, com uma vida transformada, batizado no meio do caminho, saiu como missionário, nem batizado era, foi batizado no meio do caminho pelos irmãos Morávio, dentro de um barco. Olha que coisa mais interessante. Mas ele chegou na América e fez um trabalho missionário que atingia bêbados, homens assassinos, violentos. E essas pessoas convertidas, transformadas, elas iam atrás dos violentos, dos bêbados. E aí começou um movimento de avivamento nos Estados Unidos, que é pessoas convertidas, pessoas que eram consideradas da pior espécie na América, agora convertidas, e essas pessoas então, elas levavam muitas outras para Jesus. É assim que começam os avivamentos. Esse mesmo avivamento se repetiu na África, se repetiu em outros lugares. É esse avivamento. Sabe, aquela pessoa que está com a vida toda torta, é levada à breca, destruída, quando ela se converte, se a igreja animar ela, fala assim, vá, que nem Jesus disse para o gadareno, vá lá nos seus, testemunha. E essa pessoa olha e diz, olha como eu era, olha como eu sou, o que Deus tem feito na minha vida. Assim como o diabo tem força em usar maus exemplos, olha, o Espírito Santo tem um poder enorme de usar um exemplo de uma vida transformada. Por isso, irmãos, me ajudem em oração, pede esse avivamento para Deus. No versículo 23, que é um dos mais preciosos do livro de Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Não porque somos merecedores, está explicando aí, a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor.